Porto Alegre, Silmar César Miller, bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, não estou me vendo aí. É claro que você não está se vendo, botaram um jovem aprendiz ali hoje e ninguém ajuda o rapaz. Você aprendeu as coisas sozinho, Silmar, ou alguém te ensinou alguma coisa algumas vezes? Ninguém teve que me ensinar, né? Ninguém nasce sabendo. Ah, ninguém nasce sabendo, exatamente, para mim também ensinaram. Agora sim, agora você apareceu. Não, e fica todo mundo olhando pro rapaz, o coitado lá tá suando, entendeu? Tá ensanguentado, cuspindo fogo, e ninguém se mexe, como se nada tivesse acontecido. Essas coisas. Agora sim, uma luzinha foi lá, deu uma ajuda para ele, depois o Alan, um pouquinho antes, foi lá e deu uma ajuda para ele. Aí o jovem aprendiz um dia vai ficar mestre nesse assunto. Viu? Ele gostou. Não sei se os outros gostaram do que eu falei, mas ele fez assim para mim, ó, positivo. Silmar, 33 para 34 graus já, 11 horas e 9 minutos. Vamos a 35, 36 aqui, em alguns lugares 38, 40 é a onda de calor. O que temos para hoje aí? Aqui choveu também, isso é a grande novidade, aqui deu um alívio aqui no calor, vamos ver se... E nas lavouras também, né? A coisa estava feia. Deu uma aliviada finalmente. Tá bem, vamos lá, hoje é feriado nos Estados Unidos, então não tem bolsa hoje. É o dia do presidente, lá tem esse negócio, dia do President's Day. Aqui não tem, né? Dia do presidente da República, dia do Donald Trump hoje. É feriadão. Segunda-feira emenda com o fim de semana e não funcionam as bolsas de valores, nem bolsas de commodities, nem Chicago, nem Nova York, etc. Aí o mercado aqui também fica meio sem pai nem mãe, assim, com poucas oscilações. O que está funcionando aqui é o mercado financeiro, o dólar está subindo um pouquinho, 0,1%, R$ 5,70 é a cotação da moeda americana nesse final de manhã de segunda-feira, início de semana. Mercado de ações com leve alta, o índice Bovespa na B3 subindo 0,4% a 128.700 pontos nos quebrados. Petróleo tipo Brent, que é negociado em Londres, com pequena alta de 0,1% a $74,80 o barril. Aqui no nosso mercado de commodities, boi gordo na B3 de São Paulo com queda, neste momento 0,2%, R$ 307,35 arroba, contrato de março. Então, esse é o retrato que está funcionando nesta segunda-feira, já que não temos as bolsas internacionais. Na sexta-feira, Tadinha, a maioria das bolsas fecharam em alta. As principais commodities de interesse do Brasil. A única exceção foi o café. Subiu, teve fortes altas na semana, mas sexta-feira deu uma descansada, por isso o café deu uma caída boa, caiu em torno de 4%, o Arábica em Nova York, mas mesmo assim acumulou na semana uma valorização de 3,8%. Os demais commodities fecharam em alta, soja, milho, trigo, algodão, açúcar, boi, sexta-feira tudo em alta nas bolsas que a gente acompanha diariamente. Hoje o mercado, portanto, paradão por conta desse feriadão nos Estados Unidos, tá vendo? Lá tem o dia do presidente, aqui não tem. President Day. Bom, vamos lá para outras notícias. Os economistas elevaram a estimativa da inflação de 2025 e dos próximos 3 anos, segundo o Boletim Focus divulgado hoje. A estimativa da inflação para este ano subiu de 5,58% para 5,60%, na 18ª alta seguida, se mantendo acima do teto da meta. Enquanto para 2026, elevou de 4,30% para 4,35% frente à semana passada, pela 8ª semana consecutiva. As expectativas para a variação dos preços administrados dentro do IPCA em 2025 subiram de 4,90% para 5,03%, segundo dados divulgados pelo Banco Central. A taxa básica de juros, a Selic, se manteve em 15% pela 6ª semana consecutiva para este ano. O indicador do PIB brasileiro foi o único que recuou frente à semana passada, segundo os economistas, caindo de 2,03% para 2,01%. Bom, Silmar, vamos lá. Junta tudo isso aí é o ministro Fernando Haddad que disse que a inflação entre 4% e 5% está normal, é tudo normal. Bom, esta segunda-feira, refletindo sempre a opinião dos economistas consultados pelo Banco Central, continua pessimista com relação à inflação, ou seja, não para de subir toda semana. Agora a expectativa é fechar o ano a 5,6%. É muito acima do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é 4,50%, o centro da meta é 3%,
que tem uma variação para cima ou para baixo de mais 1,50, está muito longe disso, ou seja, está estourando a inflação no Brasil, pelo menos em termos de expectativa. Por enquanto não chegou nesse patamar, a expectativa é fechar o ano a 5,60, pelo menos na expectativa dos analistas consultados pelo Banco Central. E para o ano que vem também, o pessoal ajustou para cima, a expectativa é para 4,35%, era 4,30% uma semana atrás a expectativa. Enquanto isso, a expectativa do PIB encolhendo, né? Ou seja, um resultado diferente daquele que a gente teve no ano passado, a gente já vai comentar esse índice também. A expectativa para o crescimento da economia esse ano cai para 2,01%, expectativa dos analistas consultados pelo Banco Central. É menos que uma semana atrás, que era 2,03%. Cada semana vem baixando. Ou seja, sobe a inflação e a economia encolhendo, o que é ruim, né? Exatamente o contrário do ano passado. No passado tínhamos inflação alta, mas com a economia crescendo. Que a economia crescendo que acaba gerando inflação, mas é uma espécie de inflação bem-vinda, porque é gerada a partir de um crescimento da economia. Isso é acontecendo o oposto. Ou seja, a inflação crescendo com a economia caindo. Isso é muito ruim também. Então, a expectativa de um crescimento pequeno, 2 pontos percentuais, no passado cresceu 3,8%, e para o ano que vem também a expectativa de um crescimento pífio aqui de 1,7%. Nesse ponto aqui o pessoal não alterou muito a previsão da semana passada. Ou seja, é um resultado ruim. Pelo menos em termos de expectativa, o pessoal não anda muito otimista para esse ano, tá vendo? E é consequência de uma série de fatores aí. Não é muito bom do ponto de vista que nós temos eleições majoritárias no ano que vem, né? Eleição para o presidente, governador, algumas vagas do Senado, deputado federal, deputado estadual. Então, isso tudo acaba pesando na balança. Tem uma pesquisa do fim de semana aí de que 8 em cada 10 brasileiros estão reclamando dos preços dos alimentos. 8 em cada 10. Não é pouco não, hein? Digamos 80%. Não é pouco. Mas está vendo, está começando a melhorar. O preço, com a queda do preço do boi, por exemplo, o preço da carne já começa a virar para baixo aqui. Feijão também está caindo, arroz também está com preço em queda. Isso no atacado, por enquanto, vai chegar ao varejo. Portanto, são 3 produtos importantes aqui para a mesa do brasileiro que começa a mostrar recuo. Isso não é um bom sinal. Ajuda a segurar a nossa inflação aqui no Brasil. Dúvida alguma. Vamos torcer para que continue assim e que outros produtos também sigam essa linha aí do preço do arroz, do feijão e da carne. E vamos então para o IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica, que recuou 0,7% em dezembro, comparado a novembro de 2024. O indicador caiu mais do que o esperado pelo mercado, levando a prévia do PIB aos 152,3 pontos na série dessazonalizada, o menor patamar desde maio do ano passado. Mesmo com a perda de ritmo no último trimestre de 2024, o IBC-BR, divulgado hoje pelo Banco Central, sinalizou crescimento de 3,8% na economia nacional. Quando comparado ao mesmo mês de 2023, o indicador registrou alta de 2,4%. Bom, Silmar, e aí nós tiramos que conclusão desses números? Tavinho, caiu mais do que esperado em dezembro. Já havia uma expectativa de queda, então, de 0,4%, e o PIB caiu nessa prévia do IBC-BR, uma prévia do pessoal do Banco Central, não é o índice oficial ainda, mas mostra uma queda aqui maior do que vinha sendo esperado, menos 0,7%. A expectativa, como eu disse, era 0,4%. Portanto, um indicador ruim. E no trimestre aqui ficou praticamente empatado, não houve grandes alterações. O trimestre, outubro, dezembro, já com esse resultado negativo de dezembro. O que está surpreendendo aqui é o índice anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, está mostrando um dado aqui acima da expectativa dos analistas que são consultados pelo Boletim Focus do Banco Central. A expectativa era fechar o ano 3,5% de crescimento, que é um crescimento bom, e esse índice prévio aqui do IBC-BR está mostrando 3,8%, ou seja, cresceu mais do que o esperado a economia brasileira no ano passado. Esse ano a gente viu aqui que a tendência é diferente, de queda do ritmo. Mas no ano passado realmente surpreendeu esse índice preliminar aqui de 3,8%. Vamos ver como é que isso é interpretado pelo mercado. Agora, o fato é que essa queda em dezembro já começou a sinalizar o que a gente está vendo aqui para esse início de 2025. Uma queda acima do esperado. Basicamente, o que está impactando e vai continuar impactando? Juros mais altos. Juros mais altos começam a travar a economia
Então, isso já é uma tendência aqui que decorre do encarecimento do dinheiro. O pessoal investe menos, consequentemente, a economia não cresce e acaba gerando inflação por falta de produto, ou seja, não é muito boa a expectativa para esse ano por conta dessa situação. E que tende aqui a continuar nesse patamar de elevação dos juros, já na próxima reunião do Banco Central, que é agora em março, aqui a uns 20 dias, tem reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, a tendência é a elevação da taxa de juros de mais 1%. Sairia hoje dos atuais 13,25% para 14,25%. Isso é o juro básico. O juro do mercado é muito maior que isso, mas é um juro altíssimo, um dos mais altos do mundo, né? Por isso que é o segundo mais alto do mundo, só perde para a Turquia, se não me engano. Ou seja, uma situação e que deve continuar ainda com novas altas mais tarde, se a inflação não começar a retroceder. É o que deixa claro para o presidente novo do Banco Central. Muito bom. E vamos aguardar aí a semana, que está só começando, para ver o desdobramento de todas as coisas. Para não passar batido na geopolítica, lá nos Estados Unidos o Trump continua fazendo as suas alterações. E está circulando um vídeo do senador Kennedy, porque o Elon Musk recebeu carta branca no cargo que tem do Trump para investigar o destino do dinheiro americano e os gastos, né, do dinheiro americano. E tem dinheiro lá que está indo, segundo o senador, dinheiro do contribuinte que está indo para grupo terrorista, para o Hamas, está indo para a Síria, está indo para... E não é pouco dinheiro, né? É pouco dinheiro. Para organizações que fomentam coisas que não estão de acordo com as políticas americanas e dinheiro do contribuinte. Enfim, a devassa está puxando a capivara, como a gente diz aí na linguagem da polícia. E demissão em massa do funcionalismo público americano, né? Que realmente é gente demais nesse país. A primeira paulada aqui já são 200 mil que estão saindo, atingiu inclusive o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o Ministério da Agricultura deles, também está levando lá uma paulada grande em termos de demissões. Né? Então, isso está sendo coordenado pelo Elon Musk. Né? Pegou essa secretaria especial para justamente passar a faca no funcionalismo público para baixar custo. Né? Então, tem várias agências lá que estão sendo simplesmente extintas. E, consequentemente, vai todo mundo embora, né? Uma limpa completa. Impressionante. O Musk foi contratado para fazer o serviço sujo, passar o facão. Ele é um mata-borrão, enxuga tudo. Enxuga! Mas você conhece ele bem, quer dizer, através da história dele. Você estava lendo o livro com a história dele, inclusive. E você sabe que ele é um bom administrador e é um bom jogador também. E ele enxuga mesmo, não quer saber. Bom, vamos lá. Seguindo com a semana, amanhã a gente conversa de novo. Abraço, Silmar. Obrigado, Damião. Boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Até amanhã.